Então, quando eu vejo esses caras, que eu já vi vários deles pessoalmente, o pessoal da Google, eu visitei, falou isso várias vezes, esse último, o Altman, né? Sam Altman, que é o último... o último guru do Vale do Silício. Exato. Não, na realidade ele perdeu, ele está muito pé da vida, porque ele perdeu esse lugar pro cara da NVIDIA. Porque a NVIDIA passou... Se você olhasse para um amigo meu, o Alessandro, O que é maior, NVIDIA ou Apple? Não, as pessoas... já passou. Então, não é tão óbvio na mente das pessoas, né? Não, mas essa semana a NVIDIA passou a Microsoft, que era a empresa mais valiosa do mundo em valorização aí, né? 3 bilhões e alguma coisa. A NVIDIA, no meio da pandemia, ela quase quebrou. Tá? As ações chegaram a valer menos de, sei lá, 2, 3 dólares. Um valor... Derreteu, quase derreteu. Porque o negócio de criptomoeda deu todo aquele pânico, né? Ninguém podia fazer nada. Você olha o gráfico, é impressionante. A ação vai assim. Aí os caras começam a fazer aplicações de inteligência artificial com o chip da NVIDIA. A ação começa a fazer isso aqui. E explode. Então, esse cara, nesse momento, se ele tomar uma Coca-Cola e der um arroto ao vivo, as pessoas... meu Deus, é isso. Esse é o futuro da humanidade. Mesmo, que porra, né? Não, é verdade. E ele é um cara, o mais curioso disso, ele nasceu em Taiwan. Tá? Eu ia falar que ele é chinês, mas ele é taiwanano. Ele nasceu em Taiwan. Ele nasceu em Taiwan, né? E foi para os Estados Unidos e fez lá toda a carreira dele. E ele estava em Taiwan semana retrasada. Agora, tudo bem, ele tem um grande mérito, criou um chip que é um negócio, né? Eu fazia redes neurais 30 anos atrás em software. Tinha que programar o barato, dar um trabalho do cão. O cara que pôs em hardware. Maravilhoso. Não, a GPU, cara, é uma das... Isso aí, eu falo... É uma evolução enorme. Eu conto para todo mundo. Eu fiz um projeto da Unicamp uma vez que precisava rodar muito processo e a gente comprou 300 PlayStation 2. Porque era a placa de vídeo até então a mais top da época. A gente ligou tudo em paralelo para rodar. Hoje, cara, o chip da NVIDIA, sei lá, a RTX, qualquer uma aí, vale muito mais que milhares de PlayStation. Você pega um chip deles... Você roda, né, uma empresa. Não, é impressionante. O que o cara fez, aquilo ali, o que os caras fizeram é impressionante, cara. Isso aí é... Mas, curiosamente, é um engenheiro educado em Taiwan, tá? Que foi para os Estados Unidos e criou... Se ele decide voltar para Taiwan, tá? Que ele não vai fazer, né? É um cara que chegou no fundo do poço e, de repente, né? Tem todo o mérito de engenharia, mas ele não é um cara que vai sentar na mesa e vai decidir o futuro da humanidade. Então, esse pessoal ele tem essa mania de achar que porque eles fizeram algo que teve um sucesso comercial muito grande, ou, né, que eles são agora o oráculo de Delfos. E não é bem assim, porque é muito complexo. O ecossistema humano é um troço muito complexo hoje em dia, né? Mas nesse mundo que a gente tá assim, vive, das IAs e tudo, e até da NVIDIA mesmo, que é a capacidade, né? A NVIDIA, para o pessoal entender, foi a tecnologia que permitiu toda essa coisa aparecer. Senão, igual a gente fala, né? Todas essas coisas de IA, os algoritmos, eles estão prontos lá na década de 60. Só que não tinha tecnologia. A GPU, de hardware, né? A GPU foi que permitiu esse boom dessas coisas. Muita gente fala assim, né? Tipo, o Sam Altman chegou num ponto que ele era o cara que tava... Ele era o novo cara que estava ditando o rumo das coisas, né? Então ele falava, não, o caminho é esse aqui. Aí todo mundo ia para aquele caminho. Aí de repente ele muda, não, agora é para cá. E todo mundo vira para outro lado, né? O cara vira meio um oráculo, não vira, não? Mas se a NVIDIA corta o suprimento de chips para a empresa dele, ele acaba amanhã. É isso aí. Entendeu? Ela some do mapa amanhã. É isso. Você entende? Então, o problema de tudo isso é que existe o que a gente vê, que o grande público consegue ver, porque não tem tempo, não é evidente, né? E existe o que está por trás. E o que está por trás é muito maior e muito mais complexo do que o que o cara vende nessas coisas no YouTube, ou nessas, né, quando a Apple vai lá anunciar o novo telefone. Veja, eu comprei... Agora, a jogada da Apple, cara, pode falar o que quiser, foi sensacional. Qual delas? Eles chamaram o negócio de AI, Apple Intelligence. Cara, sim, que é a inteligência artificial, né? Apple, AI em inglês. Mas o curioso é que eles licenciaram o troço do... Claro, é o cavalo de Troia, eles né? não fizeram nada.
É o cavalo de Troia. Eles jogam no seu celular o outro pra Isso, eles vão pôr no seu celular. Eu espero que tenha uma opção que eu não quero baixar. Eu espero. Porque o que eles vão fazer? Eles vão... Quando você fizer uma atualização do seu iPhone, você vai receber um vírus. Você vai receber o vírus do chat GPT, que vai... Tudo que você falar no telefone, tudo que você postar, tudo que você responder, ele vai usar para treinar de graça o sistema dele. Então, novamente, a equação de você criar uma empresa onde você tem lucro sem pagar nada nem para os insumos e nem pelo trabalho. Não, eu que pago para poder trabalhar para você. Foi uma jogada, cara. Isso aí foi uma jogada. Não podemos dizer que tem uma genialidade nisso aí, né? O do Apple, comercial, né? Apple, não, claro. Mas o problema é que isso passou a dominar todas essas jogadas de marketing, passaram a ser mais importantes do que as realizações tangíveis. Ah, sim. Você entende? Sim. Eu falo sempre isso. Nós tivemos uma pandemia que matou oficialmente 20 milhões de pessoas. Foi muito mais do que isso. Tá? Em menos de um ano, nós conseguimos criar... Não nós, mas a comunidade científica conseguiu criar vacinas várias, algumas melhores que outras, mas não, de qualquer maneira, foi a coisa mais rápida da história, né? da medicina. Na pandemia de 18, ninguém sabia nem que era um vírus que estava causando, muito menos ter uma vacina para a influenza. Então, em um ano, nós criamos uma vacina que provavelmente salvaram centenas de milhões de pessoas, né? Só que não acabou. Nós temos outros vírus circulando. Nós temos o próprio Covid circulando. E, de repente, isso some porque ele não tem o hype, entendeu? Não tem... Só que esse movimento que criou essas vacinas, que criou os alertas de novos vírus, por exemplo... Então, está degelando o Polo Norte e o Polo Sul. O permafrost, né? Que a gente fala. Cada vez que o barato degela, aparecem uns vírus novos que estão lá no gelo e que ninguém sabe o que a gente não conhece, porque eles estão extintos há milhares de anos. Eu não sabe nem o que eles vão fazer. Mas para pensar, nós tivemos agora 6 meses de dengue no cinturão tropical da dengue pelo mundo, que inclui o Brasil. Foi inacreditável. O Brasil teve mais de 6 milhões de casos. E a sorte é que foi no finalzinho do verão, hein? Bom, mas explodiu. De qualquer maneira, explodiu. Porque se tivesse pego desde o começo... Mas tem gente pegando dengue no inverno, agora. Tem, né? Tem gente agora pegando dengue. O Covid começou a crescer de novo na Espanha, na Singapura. Você entende? As nossas prioridades, às vezes, não necessariamente estão colocadas naquilo que são ameaças existenciais para nós. Tá? Então, eu não quero ter o ChatGPT no meu iPhone. Espero que a Apple me dê a opção, porque senão eu troco para outros telefones. De falar, não, eu não quero. Eu não vou contribuir o meu produto intelectual de graça para vocês. Pô, e do seu, eu vou pegar todos os artigos que tá aí no iPhone. Ó. Todos os meus rascunhos aqui. Tá tudo, vai tudo. Mas o ponto crucial de toda essa história é o que é que nós queremos como espécie? O que é a definição de humanidade para nós nesse momento? Aonde nós queremos chegar? A quanto nós queremos abrir mão da nossa condição humana, né? Em troca de coisas que são convenientes, que aumentam a nossa produtividade, que é a palavra da moda. Né? É que eu não acho que as pessoas estão nem prestando atenção nisso daí, não. Eles só querem a ferramentinha mesmo. Eu estou entendendo, mas aqui nós temos o privilégio de poder divagar. Mas, e inclusive, cara, o fato de... Quando a gente percebe que as pessoas só querem a ferramentinha mesmo, a gente fica, putz, cara... Primeiro, dá pra fazer tanta coisa mais foda com isso daqui. Segundo, putz, você... tem que cuidar pra você continuar sendo uma pessoa, né? E não, vamos lá, você vai escrever um livro? Porque eu já fiz esse exercício, tá? Eu ditei um pouquinho, ditei lá um tanto, e aí eu falei, tá, agora esse texto aqui eu queria que ele virasse o prefácio de um livro. Aí você corrige ele e transforma num prefácio de um livro. E aí escreve bonitão, cara. Nada que você não leu antes, mas fica bonito. Entendeu? Verdade. Tem as ferramentas, cara, que você dá um pequeno texto e ela transforma lá num livro. Quantas páginas você quer? 30? Então, eu faço. 40, e aí não é nada que você nunca leu antes, mas é competente, assim, vamos lá, ele é... Não, é aquilo que eu falo, cara. Você chega na livraria, tem 30 mil livros, o seu vai ser mais um daqueles ali. Isso, Não vai ser a obra-prima, não vai ser o lixo bom que total. Você mencionou isso. Vocês chegaram a ver um vídeo que circulou recentemente da biblioteca do Umberto Eco? Não. Quando ele estava vivo, a televisão italiana fez um documentário da casa do Umberto Eco, que foi um dos grandes intelectuais do século passado.
50 mil livros na casa dele. Aí ele começa a andar pela casa, então é estante atrás de estante, abre a porta, é mais estante. Tinham mesas em diferentes localidades da casa para ele trabalhar nos ambientes onde tem certos livros disso, certos livros daquilo. Né? Aí o cara fala, mas você leu todos os 50 mil livros? Falou, não. Mas eles estão aqui se eu precisar. Uhum. Você entende? O livro para ele não era só um objeto de consumo, não era uma tarefa do dia seguinte, que ele tinha que ler aquele livro no dia seguinte. Era toda uma visão de mundo, era toda uma visão de vida, era toda uma descrição do que é ser humano. Sim. Né? O que é ser humano? É uma pergunta que tem várias respostas. Né? A dele era adquirir conhecimento a vida toda. E propagar esse conhecimento, e transmitir esse conhecimento, entendeu? Então, para esse cara, eu garanto para você, não sei, não tenho a resposta. Eu duvido que o Humberto Eco apertaria o botão do ChatGPT. Porque para ele seria quase um crime. Puta, mas o bisneto dele vai se amarrar. O bisneto pode até ser. O bisneto pode até ser, mas aí você volta à questão original. O que nós queremos no final dessa avenida? Nós queremos autômatos? Nós queremos pessoas que tenham a mesma opinião sobre tudo? Nós queremos só pessoas que gostem do verde? Que seria uma boa opção. Não. Mas, né? Seria uma opção absolutamente maravilhosa. Mas será que é isso que a gente quer? Eu não. Eu quero a entropia. Eu juro por mim, por tudo que é sagrado para mim. Quem não pensou direito vai achar que a ideia de todo mundo concordar e todo mundo é cristão. Todo mundo é corintiano, ou palmeirense, ou flamenguista. A flamenguista não dá. Todo mundo gosta de verde. Isso. Puta, o cara que não pensou direito pode acabar imaginando que é uma boa ideia. Mas nós só chegamos aqui, se eu estiver falando para esse cara, a minha modesta resposta a ele é o seguinte: nós só chegamos aqui em 2024, depois de 4 milhões e meio de anos batendo cabeça, desde a África até aqui, porque a diversidade estava lá. Se fosse todo mundo se não existisse um contraditório, fudeu. Se não existisse a entropia da cultura, da ingenuidade, da capacidade tecnológica. Eu sempre falo isso, que foi uma descoberta que eu fiz recentemente, lendo, que não é minha área de forma alguma. Eu sempre perguntava para mim, os caras vieram da Ásia Central a pé até a América do Sul. É uma bela de uma caminhada. Nem o Mr. Cooper pensou nisso quando criou o teste de Cooper. Você vê... nós estamos falando de gente da Mongólia interior, vindo lá de dentro, cruzando o Estreito de Bering, chegando na América do Norte. Não sossegaram na América do Norte, vieram até aqui embaixo. E aí um cara, recentemente estou lendo um livro, o cara fala, não, teve gente que veio a pé, mas mas eles foram ajudados porque eles conseguiram domesticar os lobos. E eles criaram trenós. E agora nós estamos descobrindo os traços, o que sobrou, o rastro, dos trenós e das patas dos lobos que ajudaram. Então, se esses caras não tivessem aprendido a lidar com esses bichos, que eu acredito que a minha teoria da BrainNet se aplica a isso, né? Nós na minha concepção, só domesticamos animais com os quais o nosso cérebro sincroniza com os dele. Nós não sincronizamos nós não domesticamos tigre, muito difícil, leão, elefante, mas cachorro, cabrito, vaca, cavalo, porque sincroniza. Então é uma BrainNet entre espécies. Você acha uma forma de cooperar, porque é um win-win. Né? Os lobos se aproximaram de nós porque eles tinham... Era resto de comida para os humanos, mas era comida garantida todo dia. Na verdade, até fala que foi o contrário, né? Que o lobo que domesticou a gente, o lobo, né? Então, esse cara defende a ideia que a domesticação foi bidirecional. Ah, legal. Que os lobos também domesticaram a gente, porque eles nos ensinaram a caçar como packs, como grupos. Que aí o lobo falou assim, se a gente não matar esses caras aqui, a gente fica aqui do lado deles, vai sobrar uma comidinha pra nós. Então vamos se unir que nós vamos matar. Tal, de boas. Nós vamos conseguir matar um mamute. Se a gente se unir, a gente mata um mamute e sobra para todo mundo. Isso mesmo. Eu sozinho não consigo, os lobos falaram. Vocês sozinhos, pangaré, aí não vão conseguir. Vamos se unir, vamos criar uma BrainNet que nós pegamos, né? Porque os lobos assustavam as caças grandes e apareciam os grupos humanos para terminar o jogo, entendeu? Então, essa diversidade nos trouxe até aqui. O sucesso da nossa espécie está nessa diversidade. Então, se você elimina isso... Se você elimina essa entropia,
essa diversificação de informação, que é o que eu acho que é, Aham. né? O processo de evolução, para mim, é termodinâmico. Ele maximizou a codificação de informação através da distribuição de energia. Então, ele criou diferentes hard disks. Criou a minhoquinha, criou a bactéria, criou nós. Aí nós, ele percebeu, opa, isso aqui assimila informação que nem água, né? E mais do que isso, transforma a informação em conhecimento. Que raras espécies fazem isso, né? Não somos a única, mas nós somos provavelmente a melhor. Com certeza. Se nós limitarmos essa diversificação, curiosamente, né, na era da informação, nós vamos limitar a quantidade de informação absorvida pela espécie humana. Mas eu acho que vai passar isso aí vai ser tipo um filtro, então. Vamos supor assim. Na hora que a gente enfia tudo isso no liquidificador, vai sair uma maçaroca do outro lado, homogeneizada. Mas aí depois, será que isso aí não dá pra abrir de novo? Ou não? O que você acha? O meu medo é que não tenham nem latitude, nem permissão para isso acontecer. Entendi. Que as barreiras sejam tão poderosas, que é exatamente o que eu falo do meu livro. Que vai fechar essa maçaroca esse livro aí. Tem a ver com inteligência artificial, tem a ver com tudo isso Tudo também. isso. Eu quis fazer uma ficção... Mas aí tu estava respondendo, Sérgio. Desculpa, Sérgio. Eu atrapalhei. Não, a minha pergunta é essa. Se você acha que depois... Então você acha que essa maçaroca vai seguir aí? Não, o meu medo é isso. É que não só nós estamos limitando, mas nós estamos criando barreiras intencionalmente. Isso é projeto, não é aleatório, para que ninguém consiga escapar. Então, é um futuro sem futuro, né? Que a gente vai entrar feliz e contente. É o pior de tudo. Você entra na cadeia, é uma prisão de um futuro sem futuro e da falta da verdade, onde as paredes não são mais paredes de concreto ou barras de metal. São paredes energéticas intransponíveis. Porque o cérebro de quem estiver lá daqui a 50, 60 gerações não vai ter condição de escapar da prisão. Ele não vai nem imaginar o que é viver fora daquela prisão. Nossa, isso é muito... É quase o Matrix. Aliás, eu falei com o sócio do Keanu Reeves outro dia, que está fazendo um documentário. É a Matrix total isso aí. Não, é uma Matrix total, né? Mas eu conversei... É que ela não precisa ser do jeitinho que tá no filme, né? Não. Ela pode ser uma Matrix muito cultural, né, muito cara? mais sutil. Muito mais sutil. Muito mais sutil. E o meu medo também, me desculpe me alongar, mas é que você perpetue nesse algoritmização da vida humana todos os preconceitos e todas as injustiças de todas as maneiras que nós, né, que quem programa esse barato não vai ter que sofrer um processo de né, vamos ver o que o cara está programando. Ninguém vai saber o que o cara está programando, entendeu? Vamos auditoria, né? Não vai ter auditoria do software. Se você está fazendo lá se você está programando uma máquina para reconhecer pessoas e você está na China, essa máquina ela tem mais chance de errar quando estiver identificando, por exemplo, um africano. Não, mas tem vários exemplos. A Kate Crawford tem no livro dela vários exemplos. Eu estou tentando lembrar, eu não vou ser específico porque eu li algum tempo. Eu tirei do meu cu isso aqui, viu? Hã? Não falei baseado em nada. Isso que eu falei. Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, por exemplo, uma empresa financeira criou um software inteligente para avaliar o risco, para dar uma hipoteca para a pessoa comprar casa. Tá. Né? E um outro exemplo é em saúde. Numa companhia de seguro de saúde. Esse é famoso, esse caso aí. Criando um programa para avaliar quem elas... Então, qual era o parâmetro, porque isso é muito importante que as pessoas saibam. Você, para um sistema desse, você dá um parâmetro que vai ser otimizado. Então, lá, lucro. Eu quero obter o maior lucro possível sendo dono de uma empresa de seguro-saúde. Ou de empréstimo bancário, que é a coisa que mais acontece. Os caras foram lá, não, é para otimizar lucro? É para otimizar lucro. Só que eles não conseguem prever os efeitos colaterais da programação quando a otimização é só do lucro. O que aconteceu? Pessoas afro-americanas, minorias hispânicas, não conseguiam conseguir hipoteca nessa empresa. Sim. Porque os critérios foram criados de tal maneira que, do ponto de vista social, excluíam, e não foi a intenção original. A máquina recebeu inputs e falou, chegou à conclusão. Para quem que eu vou excluir disso aqui para maximizar o meu lucro? E começou a excluir todo mundo. E não era porque as pessoas tinham mau crédito ou porque não tinham dinheiro para comprar casa. É por fatores que nenhum dos programadores conseguiu explicar. Eles não conseguiram, pela falta de transparência do algoritmo,
entender como um efeito colateral desses foi produzido. Só que aí, quantas pessoas deixaram de ter seguro de saúde ou deixaram de poder comprar sua casa, você entende? Então, foi de certa maneira, por isso que Mas é que esse é um dos principais dilemas mesmo do que tem aí quando a gente fala de inteligência artificial, porque o cara, na verdade, chega num ponto que a máquina é só racista mesmo. Né? E ela nem estava tentando ser racista, é porque quem programou a parada. Nem foi a pessoa. A pessoa não programou para ela ser. Exato, Não. É que quando você deu um polinômio gigantesco, né, que ninguém consegue solucionar na mão, e a solução tinha que ser o maior lucro possível. O caminho aí, meu irmão, percorrido é uma pira. Encontrou uma solução que eticamente é imoral. Isso aí. Porque o sistema não tem moral. Ele não estudou com Aristóteles. Ele não é bom nem mal. Não, ele simplesmente não. maximiza um valor. Maximiza o valor. Faz, você mandou, né? Então, se você... Porra, a culpa é sua, você não mandou fazer isso. Então, se você... Vamos fazer uma analogia mais próxima da nossa realidade. Se você criar um software que vai otimizar a presença de um jogador de futebol no campo para jogar futebol. Vai ter jogador jogando infiltrado no joelho, sem o tornozelo todo estourado. Por quê? A máquina está dizendo, não, esse cara pode jogar. Se ele pode andar, ele pode jogar. Né? Só que 10 anos depois, esse cara não vai conseguir andar. Porque ele vai ter destruído todas as cartilagens das articulações dele. Mas se for um sistema que só otimiza a performance e a presença do cara em campo, ele não vai ter nenhum problema moral como um médico teria, bons médicos, e falar, não, você não pode jogar hoje, porque eu não vou enfrentar o seu joelho de novo. Né? Você mencionou, a gente estava durante o papo aí, você mencionou os organoides, né? E organoide é o nome? Isso. Né? Eu tava olhando algumas coisas aí sobre inteligência artificial na internet e tudo mais. Eu vi uns caras propondo a utilização de organoides em processamento para chegar em resultados de inteligência artificial e tudo mais. Em 2013, nós publicamos um paper que deu maior confusão nos Estados Unidos, que chama-se Brain-to-Brain Interface. O que nós fizemos? Nós pegamos 6, 8 ratinhos e conectamos os cérebros deles para eles agirem em grupo. E nós fizemos eles computarem como uma rede neural. Como a rede que é usada em inteligência artificial, nós fizemos eles computar e reconhecer padrão de letras que a gente punha. Então, você dava um input na primeira fileira de ratos. Os ratos transmitiam os sinais do cérebro dele para uma outra fileira, que era a camada intermediária, e a camada intermediária mandava para o output. E em 70% das vezes a gente conseguia a resposta. Né? Tá excelente, rede neural ótimo. Animal, Pô, que ano? 2013. Tá, foda. Anos depois... Não, por isso que eu estou colaborando com essa minha amiga na Harvard. Porque ela é uma das... Tem um brasileiro muito bom, o Alisson, que faz esses organoides na Califórnia. A Paula, na Harvard, que é a minha grande amiga, faz coisas do Arco da Velha lá. Só que daí, eu tinha publicado no meu livro, no Verdadeiro Criador de Tudo, e naquele trabalho, no final da discussão, eu falo, este aqui é um protótipo de um computador orgânico. É um computador, na época não tinha organoide, tá? Eu falei, é um protótipo, é o que ocorre na natureza. Eu acho que o cérebro é um computador orgânico. É o que ocorre na natureza e o que ocorre na rede neural quando você programa. Na rede neural quando se programa, mas o que nós vamos fazer aqui é usar cérebros conectados uns aos outros para computar. Tá? Computar vamos o que a gente fazer quer. com que isso aqui sirva para nós igual esse desktop aqui. Isso, igual isso daqui. Igual o celular. Não, igual isso aqui com uma mega diferença. É em analógico. Não é digital. Não é as variáveis, os outputs não são limitados a 0 e 1. Elas vão de 0 a 1. Todos os valores intermediários estão lá presentes. Tá? O poder disso é tremendo. De repente, começou a aparecer os organoides e eu estava, anos antes da pandemia, eu falei, não tenho a menor dúvida que vai acontecer. E aconteceu. Tem vários grupos agora, 5 ou 6 grupos no mundo, que estão criando esses organoides, feitos com células de seres humanos adultos, né? E aí eles estão conectando esses organoides e criando uma rede neural de organoides. No momento são simples, né? Eu quero fazer uma coisa um pouco mais elaborada. O curioso... O que tu quer fazer? Tu quer meter-lhe um cerebrão mesmo? Não. O curioso é quando eu publiquei o trabalho em 2013, quando você publica um trabalho na Nature ou na revista deles, tem um cara que escreve um News and Views, né? Surgiu esse trabalho. Eric Young. Um dia Dá uma resumida, né? Dá uma resumida no seu mas um dia eu vou encontrar com esse menino. O menino foi lá e falou, não, o trabalho do professor Nicoleles propõe que vamos ter no futuro computadores orgânicos. Essa é a matéria, algo assim. Mas ele põe uma vírgula assim. Peers
acham muito difícil. Sabe aquele barato que, Aham. em vez de falar, porra, o cara conectou 6 ratos, os caras estão computando que nem uma rede neural. Não, os caras acham que é difícil, que daqui a 20... Bom, foram precisos 10 anos. 10 anos. Tá rolando. Tá rolando. Aham. Só que os caras estão usando os modelos de redes neurais que a gente conhece. Certo. Os modelos com input, camada intermediária, E né? saída, né? Saída, ou então estão fazendo coisas circulares. Eu tenho uma ideia um pouco diferente. Tá. Eles estão fazendo isso por opção, não é por falta de tecnologia. Não. Eles estão fazendo. Eu entendo, porque eles estão começando com as coisas que a gente conhece. Tá. São estruturas computacionais que a gente conhece bem hoje em dia. Né? Só que em analógico é diferente. A computação em analógico é diferente. Então, eles estão usando uma arquitetura digital com elementos orgânicos analógicos. Você acha que eles estão subutilizando? Subutilizando. É isso que você está dizendo. É, exatamente. Tá. E o que nós queremos fazer é hiperutilizar o poderio analógico desses organoides. Se isso funciona... Vamos lá. Quando isso funcionar, a gente tem um outro salto tecnológico, assim... Os caras estão falando, não, a computação quântica vai revolucionar a computação, né? Eles só esqueceram do computador orgânico. E é uma beleza, porque sabe quando você joga na... Mas tem uma galera que fala mesmo do computador orgânico Sim, mesmo, né? sim. Tem uma turma aí que é para essa linha aí. Então, porque teve um pedaço, quando eu estava começando minha carreira, tinha uma coisa chamada Neuromimetic. Neuromimetic Computing, em que você tentava reproduzir em silício a arquitetura dos neurônios. E não funcionou porque se usava a lógica binária. E os neurônios não usam lógica binária. Eles produzem potenciais elétricos contínuos, né? E produzem um campo magnético, que eu esqueci de falar isso, que é outra coisa que foi ignorada nessas arquiteturas. Como eles estão pensando só digitalmente, eles só estão conectando o output de cada organoide e mandando para o próximo. Só que o cérebro humano cria um campo magnético pequeno, mas cria. E eu acredito, como outras pessoas, que ele participa da integração do cérebro. Tá? Então nós vamos computar com campos magnéticos neurais. É uma computação de campos. Não é uma computação de zeros e uns. Entendi. Nossa. Aí vai poder falar que o algoritmo está pensando mesmo. Que é Mas diferente de agora. antes que nós terminemos, eu tenho que falar. Lembra que Eu não vim tô aqui- terminando. Calma aí, eu só tô Não. assustado. Não. É por isso que eu estou dizendo. A maravilha... Um sistema de inteligência artificial nunca viria com essa ideia. Sabe por quê? Porque ela é nova, porque ela é ninguém teve revolucionária. essa ideia Ninguém ainda. nunca teve essa ideia, né? Então, quando eu conversei com a minha colega, né, que me conhece há anos, eu falei, vão mandar uns organoides seus para Marte? Ela falou, não, isso é louco demais. Ninguém vai aceitar isso. Eu falei, não, me acredite. Vamos conectar uns milhares deles e computar com eles? O olho da... né? Porque aí ele vai recebendo lá a radiação e tal, e ele já vai computando. E o que eu não os contei efeitos, ainda tudo. é que esses organoides eles poderiam ser controlados por uma interface cérebro-máquina. Então, um operador na Terra... Que é o que tu manja, né? Esse daí é o que tu manja. Essa eu conheço. Mas um operador na Terra poderia usar atividade não invasiva, sem pôr nada dentro da cabeça, um EEG, para controlar o robô durante a viagem e durante o passeio em Marte. Metaverso aí num nível, ó. Nossa, só que nessa realidade, né? Então, mas veja, você ia mandar um comando do seu cérebro para um pool de organoides que iam computar de acordo com as suas instruções. E iam produzir um output que ele ia devolver para você. Que você podia receber como informação tátil, informação visual, até auditiva, se você quiser. E afetado pelo efeito que ele está sofrendo lá, né? Exatamente. Então você ia ter uma experiência tátil que te descreve o que está acontecendo na atmosfera ou em Marte, na superfície de Marte, com o tecido neural humano. Então, se Aí for tudo daria pra legal... saber exatamente qual o efeito, né? Exatamente. Mas vamos lá. Eu dou uma comando mental, ande para a esquerda. Aí o robozinho vira para a esquerda. Se tudo estiver certo, ele vai me mandar um feedback tátil que eu vou sentir como um feedback normal. Eu vou sentir na minha pele uma onda de pressão caminhando pela minha pele. Se tiver tido alguma alteração morfológica, funcional, se os raios intergalácticos tivessem fritado os baratos, o feedback não vai ser o mesmo. Ou se ele der um topão numa pedra, ou se ele, pontuda, se ele não coisa, consegue né? processar o sinal, eu vou ter um sinal completo. Ou seja, eu vou poder quantificar qual é o dano computacional. Mas tudo em analógico.
E isso é muito diferente, entendeu? Isso é bem diferente. Muito. E assim, posso fazer umas perguntas idiotas sobre esses organoides aí, por exemplo? Bom, eu sei muito pouco sobre os organoides. Mas como é que a gente mantém eles funcionando, por exemplo? Então, você põe eles numa solução, porque são pequenininhos, né? São células-tronco adultas, não tem nenhum... A célula-tronco de fetal é adulto, você tira uma amostra de sangue, cresce ele em cultura, forma o baratinho, são muito pequenos, e aí você coloca numa solução e você continua, né, mantendo essa solução. Esse é um fator importante, porque, pelo que eu entendi, você consegue manter eles vivos por vários meses, eu não sei quantos meses, e leva... Né, uns 7 hoje para chegar meses lá. Para chegar lá com um bom tempo e com a trajetória ideal. Né? Mas o lance é que quando, por exemplo, ele for afetado por uma radiação, você não está colocando... Porque o que o pessoal faz hoje? Isso. Eles colocam um robô com um sensor. É o máximo que a gente consegue fazer. Lá no... Aí tudo bem, você chega num valor ali. Mas agora, nesse caso, não. Você vai ver o efeito biológico. Num tecido humano. Um tecido mesmo. Então, em vez de mandar um ser humano lá, né? Em vez de mandar um cara lá... O primeiro. Vai mandar o primeiro ser humano. Cara, nós estamos te mandando para te testar. Sei lá. A gente manda primeiro esses Vamos pegar uma pessoa a esmo. Eu.